Estamos de volta com mais uma resenha do Cangaço, aqui no canal 23.1 da TCM e no YouTube, no Resenha do Cangaço. Toda semana, um papo sobre uma obra que retrata a temática do cangaço e outros temas que dialogam com o cangaço, como religiosidade, coronelismo, o beatismo, o sertão. Tudo isso são temas que estão inseridos dentro da proposta do nosso programa. Nós já fizemos discussões aqui sobre cinema, música, teatro, literatura e continuamos numa sequência de programas sobre obras que retratam a temática do cangaço. Como é que a gente trabalha? A gente convida um aluno ou ex-aluno do curso de História, nós disponibilizamos a obra, o aluno lê a obra, faz a resenha da obra e vem aqui discutir conosco, apresentar a sua interpretação, a sua leitura sobre a obra que nós propomos. E hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez um aluno, Paulo César, mas antes de chamar Paulo César, eu quero dedicar esse programa de hoje a uma comunidade que eu estive lá esse final de semana, a comunidade quilombola do Cumbe. Estou até vestido com a camisa aqui, ó. A 11ª Festa do Mangue da comunidade quilombola do Cumbe, no município de Aracati, Ceará. Ficamos lá sexta, sábado e domingo, acompanhando toda a programação da Festa do Mangue. Nós trabalhamos com cangaço, mas nós não nos fixamos apenas na temática do cangaço. A gente também desenvolve trabalhos junto a comunidades quilombolas. E o Cumbe, em Aracati, é uma das comunidades que a gente sempre visita, sempre participa de eventos e adquire muito conhecimento. Lá nós tivemos uma experiência fantástica com os trabalhadores e as trabalhadoras, os pescadores, pescadoras, os mestres dos caranguejos, as marisqueiras, todas essas pessoas, homens e mulheres, que se dedicam à luta em defesa da comunidade quilombola do Cumbe, que enfrenta grandes desafios para sobreviver. E, apesar da discussão hoje ser cangaço, como é a nossa proposta, mas eu quero dedicar esse programa hoje a todos e todas que fazem, que vivem, que lutam em defesa das comunidades quilombolas em todo o Brasil, mas em especial o Cumbe. E eu quero mandar um abraço, um grande abraço e um agradecimento a todos e todas que fazem parte da diretoria da Associação Quilombola do Cumbe, e também as demais pessoas que deram suporte, que deram toda a assistência para a festa do Cumbe ser realizada. Então, de parabéns a todos que fazem a comunidade do Cumbe e estaremos em breve aí novamente participando das atividades da comunidade do Cumbe. Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, é sempre bom vê-lo e discutirmos e conversarmos, porque você tem muito que nos ensinar e ensinar esse nosso grande público. Seja bem-vindo, amigo. Gostaria de agradecê-lo, professor, pelo convite mais uma vez e saudar todas as pessoas que nos acompanham, né? Espero que seja um programa muito bom, de muitas discussões aqui para nós. Eu sugeri para você a leitura de 2 trabalhos de Maria Cristina da Mata Machado, que eu considero, alguém pode até discordar e tem todo o direito, como um trabalho marco, um símbolo na história, na produção e na interpretação do cangaço. Mas antes de entrarmos nas obras, Paulo, eu queria saber de você o seguinte: o cangaço, dependendo de onde você está, no sentido de qual cidade, qual estado, qual é a proposta educacional daquele município, daquele estado, o cangaço sempre aparece. De uma maneira mais intensa ou de uma maneira mais superficial.
E quando se trata dos sertões do Nordeste e vindo para Mossoró, é como se todo moçoroense já tivesse tido uma aula sobre o cangaço, ou até mesmo tivesse tido um parente, um avô, um bisavô, porque qualquer esquina que a gente chega, alguém fala de cangaço. Já faz parte, já está enraizado na nossa cultura a temática do cangaço. Mas sala de aula é outra coisa. Trabalhar a temática do cangaço, sala de aula, é outra coisa. Como é que você vê, como é que você analisa, você como profissional, como é que você olha para a temática do cangaço, seja a partir de Maria Cristina, ou seja outras obras, até livros didáticos, essa relação cangaço e ensino de história? Professor, o cangaço é um tema, né, inesgotável, na verdade, de abordagens, né? Então, em sala de aula, o professor de história ele pode trabalhar o cangaço sob diversos aspectos, mas eu acredito que principalmente trabalhando enquanto processo, né? De forma a não glorificar ou focar em determinadas figuras que são importantes para o estudo, mas entender o processo como um todo, né? A Base Nacional Comum Curricular que orienta, né, a educação brasileira, parte comum, pelo menos, vai trazer em suas competências gerais que os alunos, ao concluir a educação básica, eles precisam ter conhecimentos históricos a respeito de processos, de forma que saibam mobilizá-los, né, para entender questões do cotidiano, se posicionar criticamente. Então, o cangaço é um tema muito rico para o alcance dessa competência, né? Então, em sala de aula, a abordagem com fontes, né, uso de materiais e também a visitação a museus, espaços de memória relacionados ao tema, endossam essa discussão, né, e trazem essa criticidade. Veja bem, eu peguei esses dias um livro didático de história que era utilizado na rede, né, de ensino aqui de Mossoró até o ano de 2023 e fui ver como é que o cangaço aparecia nele. E nós temos lá, dentro da Primeira República, uma unidade que fala sobre a população mais pobre, né? Dentro dessa população mais pobre, nós temos algumas revoltas, por exemplo, a revolta da vacina, reformas urbanas no Rio de Janeiro, e aí traz para o contexto regional, região Nordeste. Nós temos Canudos, né? E temos o cangaço. Na verdade, o cangaço ele aparece só como um box, mais ou menos desse tamanho, né? Trata assim, o sertão nordestino em guerra. E lá traz uma especificação muito geral sobre a ideia de cangaço, movimento armado, né, de luta, mas insere, né, pela colocação dele nessa unidade, insere ele como uma revolta, né, comparando a Canudos e a outras revoltas do período, né. Então é muito importante que o professor de história, quando vai trabalhar esse assunto em sala de aula, se atentar à forma também como o livro didático traz esse assunto para que nós não sigamos, né, uma generalização. Esses livros didáticos nem sempre são produzidos aqui na nossa região, vêm do Sudeste, né? Então traz um olhar, às vezes, genérico, estereotipado. E é preciso ter esse olhar discursivo mesmo para trazer essa discussão aqui para a nossa região, para o nosso contexto. Realmente, quando você insere num livro didático essas revoltas populares em todo o Brasil e regionaliza, né, para o Nordeste e coloca dentro de um mesmo patamar Canudos e cangaço, só em você colocar Canudos e cangaço, você já está dando ao cangaço um perfil de revolta popular. Sem nenhuma análise, sem nenhum conhecimento mais próximo do fato. Você tem razão. É preciso ter muito cuidado, né, quando você vai trabalhar a temática do cangaço. É claro que nós vamos nos deparar com autores ou autoras que trabalham nessa perspectiva de colocar o cangaço não como um fenômeno, mas como um movimento. E chega ao ponto desse discurso de alguns autores reproduzir novos discursos de associar o cangaço, por exemplo, a ideologias de esquerda. Bom, aí cabe a cada autor a sua interpretação, né? Se o cangaço está mais à direita ou mais à esquerda dentro do aspecto ideológico, bom, cada autor tem o direito de escolher. Porém, para se definir de fato qual o lugar ideológico do cangaço, é preciso, no mínimo, que você conheça
muito bem o sertão, as relações de poder, os sujeitos, o chamado lugar de fala, quem está depondo para aquele pesquisador ou para aquela pesquisadora, e por aí vai. São vários elementos que a gente tem que ter cuidado para você definir determinado movimento ou fenômeno como de esquerda ou de direita, né? E aí a gente vê até hoje muita gente tratando o cangaço, e em especial o Lampião, como líder popular. Que eu acho, respeito quem pensa o contrário, eu acho uma forçação de barra. Entendeu? Você querer dar um lugar a Lampião ou a qualquer outro cangaceiro, onde a sua história, a sua vivência, as suas ações e inclusive suas falas dizem o contrário. Mas, Paulo, vamos aqui vamos conversar sobre essa obra aqui, ó. Aspectos do fenômeno do cangaço do Nordeste brasileiro. Maria Cristina Russi da Mata Machado. Pós-graduando em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Olha aqui, essa obra de 1974. Vamos conversar sobre essa obra aqui. E As Táticas de Guerra dos Cangaceiros, Maria Cristina Mata Machado. Essa que eu tenho aqui é a segunda edição. Olha aqui também. Essas duas obras. Até que ponto essas obras e a própria autora influenciaram, e ela influenciou na leitura da temática do cangaço. Você começa a sua resenha, Paulo, dizendo o seguinte: em um artigo publicado na revista do Instituto de Estudos Brasileiros 2019, o professor e pesquisador da USP, Luiz Bernardo Pericaz, teceu críticas ao trabalho da escritora Maria Cristina Russi da Mata Machado, ao mesmo tempo em que a caracterizou em seu trabalho como uma intérprete do cangaço. O que o Luiz falou, a posição dele e a sua em relação ao que ele diz, e esse início da nossa leitura sobre a obra dele. Professor, de antemão, quero dizer às pessoas que nos assistem que o senhor deu uma tarefa bem, bem pesada, né? Porque essas duas obras, como eu estava falando, até pelo físico delas mesmo, já seriam antigas, né? Uma de 74, outra de 78, é difícil até de manusear. Segundo, e principalmente pela autora, né? A Maria Cristina Russi da Mata Machado, ela tem um peso muito grande nessas discussões sobre o cangaço, né? Isso eu fui vendo a partir de vídeos, pesquisas, alguns artigos publicados sobre a figura dela, principalmente pelo professor Pericaz. Pelo que eu vi, ele tem sido, né, a principal referência quando se trata da obra da Maria Cristina. Ele considera ela como intérprete, né? Primeiro, quem foi Maria Cristina? Maria Cristina, ela nasceu ali durante os anos 30, década de 30, e desenvolveu, principalmente durante os anos 60, uma pesquisa in loco, né, no local, aqui na região Nordeste, relacionado à temática do cangaço. Então ela colheu, né, muitos depoimentos, conheceu cangaceiros. Ela era uma mulher de condições financeiras consideráveis, né, vivia lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Proporcionou diversos encontros entre os cangaceiros lá para discutir a temática, mas também para coletar essas informações que ela utilizou em suas obras, né? A Maria Cristina, ela apresenta uma abordagem marxista no trabalho dela, e eu vi uma tese que trata sobre a historiografia do cangaço, que vai até, no recorte que vai até ali o período que ela escreve, que a Maria Cristina, ela, apesar de ser marxista, ela divaga um pouco de outros pesquisadores que trazem essa abordagem. Primeiro, ela traz essa abordagem para o ambiente acadêmico, né, para a USP. Ela foi orientanda do Sérgio Buarque de Holanda durante um período ali, e depois do professor Eurípides, né? Então, ela traz essa abordagem para o espaço acadêmico, mas ela trata especificamente sobre o cangaço. É claro que durante a obra dela vão aparecendo outros elementos, por exemplo, como os beatos, a questão do misticismo e tudo. Acho que não tem como falar de cangaço sem falar sobre isso. Mas ela focaliza a abordagem especialmente no cangaço. O que, segundo essa tese que eu li, vai de
vai contramão de outros pesquisadores, também marxistas, porque eles tratam as revoltas populares como um todo, né? Então ele traz cangaço junto ao messianismo, revoltas populares a partir dessa abordagem, né? Como eles tratam. Então ela vai contra eles nesse sentido, mas ela também traz essa abordagem do cangaço como resultado de uma luta de classes, né? Ela apresenta essa visão. E durante o decorrer do trabalho, ela vai mobilizar diversos elementos, seja fontes, bibliografia, para corroborar essa visão. É importante se dizer, a Maria Cristina ela morreu muito jovem, né? Tinha 30 e poucos anos, não chegou nem a defender a obra, né? Tanto que essa obra ela foi publicada pela coleção Revista de História em partes, né? Depois é que sai a edição toda. Então, muitos comentários que o professor Eurípides, né, que foi o último orientador dela, fez, não chegaram a ser colocados no trabalho. Falar também que o trabalho foi finalizado, organizado pelo pai da Maria Cristina, né? Como eu falei, ela morreu antes de defender aí a sua tese. E não só a Maria Cristina, mas qualquer outro pesquisador, pesquisadora que queira adentrar na temática do cangaço. E hoje não precisa você, até porque não dá mais, você não tem mais como ouvir ex-cangaceiros, ex-volantes. Você tem como ou ter acesso aos depoimentos que eles deram em vida, através de documentários ou livros, ou a imprensa, etc., ou buscar a documentação impressa, né? Registros de batismo, fontes de jornais, etc., etc. E em loco. E lá vir ao Nordeste, vir aos sertões do Nordeste, sertões de Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, etc., etc., e conhecer. E para conhecer, você precisa andar a caatinga, você precisa criar calo nos pés. E é isso que o nosso Resenha do Cangaço faz. Por isso que a gente chama agora o nosso quadro No Rastro do Cangaço. Foi. Meu nome aqui é Bidiel. Aqui é Fazenda Muquem. Esse Ken aqui é a Baixa do Muquem. Essas algazinhas, elas dão algum sabor? Essa baixa aqui, aproximadamente, que eu, né? Informação de pedra. Essas algazinhas dão algum gosto diferente? Final de tarde aqui na Baixa do Muquem. E a área da família do Abdiel, nós estamos aqui Mas aí no acaba protegendo a água. caldeirão do Muquem. Vamos mostrar aqui, são 3 caldeirões que a gente vai mostrar para você. Igual água de pote, não. Água de potável, não. Segundo caldeirão aqui. Esse caldeirão aqui, essa fazenda aqui pertence à minha família, pertenceu à minha família. E o terceiro caldeirão aqui. Veja como a região ela é rica em caldeirões, em reservatórios naturais, né? Alguns deles têm a ação do homem, no sentido de ampliar ou de melhorar o acesso, isso para facilitar a vida das pessoas que vivem e trabalham aqui na região. Aqui hoje a gente encerra nossa atividade nesse segundo dia de expedição. Veja essa visão maravilhosa do raso da Catarina. Final de tarde fantástico aqui no raso. Toda vez que chove, ele fica seco, ele vai lá e limpa ele para toda. Comunidade indígena dos Pancarerés. Eu comecei um trabalho, Paulo, sobre a presença indígena no cangaço. É uma coisa muito interessante. Interessante. E que em breve vem coisa boa por aí. Paulo, vamos voltar aqui. Maria Cristina da Mata Machado,
Quais as principais fontes dela, fora os depoimentos? Professor, ela utiliza principalmente jornais, né? Chego a ver também na obra dela alguns documentos oficiais, registros paroquiais, algumas coisas, né? Mas, como o senhor falou, o principal trabalho, né, a principal fonte que ela usa são os depoimentos dos cangaceiros, que ela trata como cangaceiros mesmo, esses depoimentos sendo coletados aí mais de 30 anos após o término ali do fenômeno, né? Então, ela ainda observa aquelas pessoas como cangaceiros, aqueles soldados também que ela, da Volante, né, que as pessoas da Volante ela também considera ainda como participantes daquele movimento. Ela é determinista? Muito. Ela é muito Onde determinista. é que a gente encontra isso na obra dela, para quem está assistindo? Como é que a gente pode encontrar na obra de Cristina esse determinismo? O determinismo, ele se mostra, né, ele aparece em uma obra quando você traça algo com um fim determinado, né? Então, não poderia ser diferente daquilo que é por uma causa, né? Então, na obra dela, tratando especificamente sobre esse livro, né, o primeiro aí, que é a tese, vai aparecer principalmente porque ela trata o cangaço como um movimento irredentista, né? Isso quer dizer que o cangaço seria um movimento de luta que visava retomar algo que um dia foi perdido. Isso ela começa a traçar na conquista e no povoamento do sertão, né? Então ela fala que o sertão ele é povoado pelas pessoas que vinham do litoral, fugindo da opressão dos senhores de engenho, que adentram os sertões em busca de liberdade. Então ela caracteriza o sertão como espaço de liberdade. Esse espaço de liberdade, onde vivia o vaqueiro, vivia o fazendeiro, né? Criavam suas cabeças de gado ali soltos. Havia mobilidade social, segundo ela, né? Então, o vaqueiro ele poderia se transformar em um fazendeiro posteriormente. Mas quando esse sistema ele vai se afunilando, né? Ela não chega a citar especificamente esse termo, mas pelo que ela descreve é como se fosse um afunilamento do sistema capitalista, né? Então, as relações de poder vão ficando mais complexas, vai surgir o coronel, e o coronel ele é opressor, né? Então, o cangaço ele surge como resposta à violência do coronel e tem como principal finalidade retomar a liberdade do sertão, né? Então, ela incorre em determinismo justamente por isso. E também em outros fatores, né? Ela vai, em determinado momento da obra, ela vai dizer que o sertanejo ele não tinha outra opção senão ser do cangaço ou da volante. Então, isso é uma generalização muito grande. Você observou na obra, Paulo, que essa interpretação, eu vou ler aqui do jeito que você colocou. Com isso, Cristina Machado traça uma narrativa que não poderia ser diferente de como foi em uma percepção teleológica. Ao ler sua obra, percebe-se que desde o começo o sertão é produzido como um espaço que se pretende livre. Essa relação que você colocou, o sertão liberdade, lutando por algo que tiraram dele. E quem está no sertão, esses sujeitos, que vão desde o cangaceiro até o coronel, passando pelo beato e pelo próprio agricultor. E o cangaceiro surge em um momento de crise da liberdade como o herói dessa seara, responsável por defender os valores sertanistas ante o jugo do coronel. Essa interpretação retira o cangaço do seu lugar de fenômeno, como afirma o título do trabalho, e o constrói como movimento social. Leitura apreendida por setores da resistência à ditadura militar durante a década de 70. Portanto, a autora também heroiciza o cangaceiro, ao mesmo tempo em que mistifica e coisifica o homem sertanejo. Fenômeno, movimento. O sertanejo simples, o herói cangaceiro. Não responda agora. Pense, né? E eu terminei aqui a leitura dizendo o seguinte: essa leitura é apreendida por setores da resistência à ditadura militar durante a década de 70.
Então você vem a coisificação do homem sertanejo, a heroificação do cangaceiro e a bebida, os resistentes à ditadura militar de 64 beberam dessa fonte, absorveram essa fonte e tentaram reproduzir, ou pelo menos em tese, o que os cangaceiros fizeram. Pense, mas agora a gente vai chamar o nosso intervalo, porque depois do intervalo você responde essa. Já imaginou um espaço onde educação, cultura e inovação se somam? A Casa Futura chegou em Belém. Um espaço de encontro onde os saberes da Amazônia se conectam com diferentes jeitos de aprender, trocar e construir novos caminhos. E educação é essencial para um futuro melhor. Acesse futura.org.br/Casa Futura, confira a programação e inscreva-se gratuitamente. Melissa, tu viu o que a gente vai trazer nessa temporada? Vi que tem assunto que vai virar tua cabeça. Ah, tu me conhece já, colega. E uma coisa que eu achei muito legal é que são ideias simples, mas que trazem tanta inovação que muda tudo na vida da gente, né? Muda tudo. É importante também pensar que inovação não é só tecnologia, é um jeito de pensar e é uma atitude. E pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Vamos gravar? Vamos. E muito convidado bom, né, Melissa? Muita gente bacana. Muito nome legal. Tudo pronto? Então vamos lá. A gente começa agora, mais um assunto na mesa. Assunto na Mesa. Episódios inéditos. Toda segunda, 10h30 da noite, no Futura. No Futura você encontra cursos em diversas áreas de conhecimento. Quer ver? Educação, tecnologia, juventudes, mundo do trabalho e muito mais. Tudo gratuito e online. É só você se cadastrar no site e já está pronto para aprender. Acesse futura.org.br/cursos e comece agora mesmo. Estamos de volta com o Resenha do Cangaço aqui no canal 23.1 da TCM e no YouTube. Você que está nos assistindo agora, você pode mandar sua mensagem. Nós, trabalhando nessa perspectiva da obra, certo? Nós pedimos a você que pode enviar uma mensagem aqui para o chat, para o nosso Resenha do Cangaço. Pode enviar também um vídeo, se você quiser participar. Nós temos o quadro Resenha Responde. Você pode enviar um vídeo, o celular na horizontal. Você se identifica com a cidade, se for aqui de Mossoró, qual é o bairro, qual é o estado que você está falando. Faz a pergunta dentro do programa que você está assistindo ou qualquer outra pergunta que envolva o cangaço que a gente responde. E é assim que a gente chama agora o nosso quadro, o Resenha Responde. Professor Pereira de Cajazeiras, Paraíba. Maria Cristina Mata Machado nasceu em 1938, faleceu em 1971, com 33 anos de idade, na véspera de defender a sua tese sobre cangaço. A minha pergunta é a seguinte: qual a contribuição de Maria Cristina Mata Machado ao estudo do fenômeno do cangaço? Professor Pereira, fazendo a pergunta. Obrigado, professor Pereira de Cajazeiras, nosso companheiro, sempre assistindo ao nosso programa, sempre participando, enviando seus comentários, suas sugestões. Obrigado, professor. Eu vou passar essa pergunta aqui para o nosso entrevistado, Paulo. Quero agradecer a pergunta, do professor Pereira, enviar os meus cumprimentos, ele também. Bem, a principal contribuição, da Maria Cristina vem do trabalho que ela faz, que apesar de sofrer críticas, e são muitas as críticas que sofre, tem a sua importância considerável para o estudo do fenômeno do cangaço. Então, o trabalho que ela fez, professor Leman, não é um trabalho pequeno.
né? Um trabalho grande de pesquisa que ela sintetiza nessas 2 obras principais e em outros trabalhos menores, artigos, textos que ela faz, né? A contribuição dela vem trazer principalmente fontes de pesquisa para nós, né? Então, considero que esses trabalhos da Maria Cristina, eles podem se caracterizar principalmente como fontes de pesquisa, né? Tanto pelos relatos dos cangaceiros, dos ex-volantes, de coiteiros, enfim. A metodologia empregada, né, no trabalho, tanto o professor Pericaz e outros pesquisadores também afirmam que não foi uma metodologia tão aplicada, tão rigorosa, né? Isso incorre em a gente considerar que não seja um trabalho tão científico assim, mas ela traz uma contribuição principalmente em trazer fontes de pesquisa, sintetizar isso em obras, né? E também, né, para pensarmos essas possibilidades e produzir críticas, né? Toda pessoa que produz um texto, um trabalho sobre determinado tema, ele traz a sua contribuição, né? Seja para acrescentar, seja para gerar novas interpretações. Eu acho interessante, Paulo, porque Maria Cristina ela foi estudante de História da USP. Esteve cercada de grandes intelectuais, como Sérgio Buarque, por exemplo, e de repente receber críticas assim do aspecto metodológico do seu trabalho, né? Quer dizer, alguma coisa estava fora do eixo, no local onde ela estudava, na USP ou no espaço, no grupo de pesquisa, sei lá, para que posteriormente esse trabalho, a gente entende, ela veio a falecer bem antes de concluir o seu trabalho, né? Óbvio que muitas coisas ainda iam ser alteradas em seu percurso. Talvez, por ela não ter concluído esse percurso, as deficiências que são apontadas hoje pelos críticos sejam em decorrência da ausência de tempo que ela teve em fazer as devidas alterações sugeridas pelos seus orientadores. Então a gente tem que dar um desconto na crítica, porque fazer uma crítica a um trabalho em construção é muito fácil, né? Quer dizer, você não pode olhar para a obra de Maria Cristina e dizer é uma obra acabada. Não, não é uma obra acabada. Ela foi concluída depois do seu falecimento pelo pai. Então não é a mesma coisa, certo? Então, eu tenho algumas discordâncias com a autora, mas eu reconheço que a sua obra foi publicada inacabada. Ela não teve a oportunidade de fazer as devidas correções que a obra merecia. Não é isso? Exatamente. Tem outra pergunta aí no Responde? Olá pessoal, aqui é Jairo, eu sou turismólogo, sou guia de turismo, escritor, pesquiso cangaço já há algum tempo e gostaria de saber de vocês aí, da resenha do cangaço, o nosso querido professor Dr. Lemal Rodrigues, como é que a obra de Maria Cristina Mata Machado influencia na figura que temos de Lampião, no conceito que temos de Lampião e do cangaço ao longo desses anos. Agosto, tá aí no Espaço Piranha, maravilhoso esse espaço, às margens do Rio São Francisco, daí onde Jairo está, até a Grota do Angico, lá onde ocorreu, onde morreram Lampião, Maria Bonita, 9 cangaceiros e o soldado Adrião. Aí, por trás do Jairo aí, é o percurso que a gente faz para chegar à Grota do Angico. Forte abraço a Jairo, também assíduo participando do nosso programa aqui, mandando seus comentários, fazendo suas perguntas, dando sugestões. Obrigado, Jairo, um forte abraço. Paulo, responde essa também? Respondo. Gostaria de agradecer ao colega Jairo pela participação e dizer que a obra da Maria Cristina ela influencia para essa visão que nós temos, né, tanto de Lampião quanto do cangaço hoje, por alguns motivos bem definidos no trabalho dela. Primeiro, a Maria Cristina ela não foi a responsável primeira, né, por mitificar e heroicizar a imagem de Lampião, né? Isso é feito ainda durante a vida dele, seja pelas narrativas, pelos cordelistas, pelas cantorias, enfim, né? Mas, ao trazer essa discussão para o espaço acadêmico, ela também traz essa imagem, né? Então, durante todo o trabalho dela,
há essa defesa expressa, é uma coisa evidente, que ela defende a atuação dos cangaceiros e principalmente de Lampião. Em alguns momentos ela mobiliza até justificativas, né? Como, por exemplo, isso que nós já falamos, que o cangaço seria um movimento de tipo de redenção, né? De trazer a liberdade do sertão novamente. Então, contribui muito para corroborar quanto a essa visão do cangaceiro como revolucionário, como um homem movido por um movimento social, por uma pauta ali, né? Inclusive, isso aparece muito presente nas duas obras dela. E eu agradeço a Jairo, agradeço ao Pereira pela participação e vamos continuar. Aí, terminamos o nosso quadro. Paulo, eu tinha feito uma pergunta a você no início, antes do nosso intervalo, mostrando a coisificação do sertanejo, a heroicização do cangaceiro. Durante a ditadura militar, como é que foi absorvida essa ideia da obra de Maria Cristina? Eu não sei se como é, por exemplo, que os colegas Pereira e Jairo veem Lampião, se nessa condição de um herói revolucionário, né, ou qualquer outra posição, mas quando você pega, e você respondeu muito bem, não foi a partir de Maria Cristina que a ideia de um Lampião revolucionário ou heróico aparece. Não, muito antes, ele mesmo, através das inúmeras aparições, né, no programa, no documentário do Benjamin Abraão, nas notícias de jornais, nas próprias entrevistas que ele chegou a dar, e etc, etc. Essa ideia do mito, né, Lampião. Talvez Maria Cristina tenha influenciado levar um pouco a discussão do cangaço e do fenômeno para dentro da esquerda. É nisso que eu queria que você colocasse, a coisificação, a heroicização e esse abraço que a esquerda dá na obra de Maria Cristina da Mata Machado. Professor, naqueles filmes que nós assistimos nos Estados Unidos, que geralmente Nova York está se acabando e aparece o super-herói para fazer a defesa, né? É sempre em momentos de crise que os heróis eles aparecem, né? Durante ali o final dos anos 60, nós tínhamos ali um contexto de extrema repressão, né, de tortura, de perseguição, e nós tínhamos aqueles militantes das guerrilhas urbanas, das rurais, que atuavam em armas mesmo, né, em confrontos, para o restabelecimento da ordem democrática e tudo. Então, ao trazer essa discussão, né, o livro, principalmente as táticas de guerra dos cangaceiros, foi muito recomendado a essas pessoas, né, como um símbolo de resistência, né? Então, existem algumas críticas sobre essa obra, principalmente relacionadas ao conteúdo dela. Então, tem pesquisadores que dizem que o conteúdo dela não diz respeito ao título, né? Não se apresentam táticas de guerras dos cangaceiros. Então, como é que esses setores iriam aprender essas táticas? Mas, na verdade, ao narrar combates, episódios, né, como outras obras também fazem, essas táticas elas encontram-se implícitas ali, né, estratégias que o bando usava. A esquerda ela se apropria, né, esses setores da esquerda se apropriam realmente como uma forma de, por Lampião ter sido apresentado como um herói, como uma pessoa que se impôs contra a opressão que o coronel empreendia ali ao sertanejo, né? Então, essa apreensão da esquerda relacionada a Lampião vem justamente disso. Inclusive, né, eu pesquisei na hemeroteca digital, coloquei lá o nome Lampião, coloquei lá nos anos 70 e eu vi que um jornal chamado Movimento, era um periódico, né, vinculado à esquerda mesmo, combatente e tudo, traz uma série de matérias sobre os 40 anos da morte de Lampião, né? Então eles aprenderam esse discurso realmente, mostrando Lampião como um símbolo de resistência à opressão do coronel, né? Como eu falei, é no momento de crise que nascem os heróis, que nascem os mitos, e sempre, né, necessita-se de alguém para se inspirar nesse combate. E quando a gente olha aqui, por exemplo, no sumário dessa obra da Cristina, dessa obra aqui, ó, do Fenômeno,
ele aparece como Lampião, o cangaço, como resistência à violência dos coronéis, né? E, obviamente, dá a entender que é um movimento de resistência a um Estado dominado pelo coronelismo. Logo, é uma luta de classe. Isso na perspectiva da obra da autora Maria Cristina. É interessante o que você colocou aí, e algumas críticas que são feitas a essa segunda obra aqui, porque a gente está dialogando, envolve as duas, viu, gente? A gente não está dando uma sequência a essa obra, aspectos do fenômeno, para depois entrar nessa daqui, não. A gente está dialogando com as duas. De fato, Paulo, quando a gente pega o título dessa obra aqui, ó, vou pegar o título, As Táticas de Guerra dos Cangaceiros, e você vai para o corpo do texto e procura as táticas, você não encontra. Bom, mas você não precisa encontrar as táticas, porque quando ela constrói o seu texto e vai mostrando as ações, as implicações das ações e as reações do Estado através da volante, você vai vendo, né? Você não precisa estar lá, tática 1, tática 2, tática 3, não precisa, porque no corpo do texto já encontra. Paulo, aqui no verso, na capa, no verso do livro aqui, ó, você tem uma foto, eu diria, emblemática. Na foto acima, essa foto aqui, ó, vocês podem ver, ó, aqui está Vera Lúcia, Expedita Ferreira, neta e filha de Lampião. Essa aqui é Expedita, essa outra aqui, ó, Vera, e ao centro a Maria Cristina. Essa foto foi na ocasião do encontro com outros cangaceiros, não foi? Isso. Você leu alguma coisa sobre isso? Eu vi que ela promoveu muitos encontros entre os cangaceiros, inclusive, como eu falei, eu acho que isso foi um erro que ela cometeu, não em reuni-los, mas tratá-los ainda como cangaceiros. Então, explicitamente, em outros veículos eu não vi que ela os tratava dessa forma, mas nas obras ela utiliza a nomenclatura cangaceiro para se referir aos depoimentos que ela colheu já nos anos 60. Eles não eram mais cangaceiros, eles eram ex-cangaceiros. E o que é que isso implica? De 38, quando o Lampião morreu, né, até 68 nós temos 30 anos. E a memória, professor, ela agiu muito durante esse tempo. Então, nas táticas de guerra dos cangaceiros, uma parte emblemática que eu considero é quando fala lá do João Bezerra, né, do tenente responsável, né, um dos principais responsáveis lá pelo episódio de Angico. Ele fala que se Lampião ainda fosse vivo, quando ele dá esse depoimento a Maria Cristina, ele não mataria. Isso me fez refletir muito como é que um homem que era sedento pelo sangue de Lampião naquela época, como eram muitos outros das volantes e tudo, fala uma frase dessa 30 anos depois. É para se refletir, né? Isso mostra como a memória ela é maleável, né? À medida que o João ele vai envelhecendo, ele vai absorvendo narrativas, trazendo outros pontos de vista, né? E até a própria memória, né, vai trazendo arrependimento, né, já idoso. Então, ao transcrever esses depoimentos, tal e qual os ex-cangaceiros falaram, né? Para expressar um ponto de vista, porque essas obras elas são produzidas com o intuito de defender o fenômeno do cangaço, está explícito aí. Ela falou até em determinado momento, não se pesquisou o cangaceiro como deveria ser pesquisado. E ela até fala que tinham pouquíssimas obras sobre o tema, inclusive uma crítica, porque já tinham muitas obras publicadas, talvez não pela forma como ela enxergava o fenômeno, mas que já tinha pesquisadores realizando projetos sobre o cangaço, isso tinha, né? Então isso é bem citado aí nessa obra. É verdade. Bom, agora vamos conhecer o que é que nós temos de novidade na bodega do seu João. Toda semana tem uma novidade. Vamos lá, seu João. Mostra aí o que você tem na sua bodega hoje. Olha aqui, mais uma vez, para você. Esse livro aí será seu, hein? Frederico Pernambucano de Melo, Delmiro Gouveia, Desenvolvimento com Impulso de Preservação Ambiental.
Você vai concorrer esse livro aqui no último programa do mês. E vai levar de brinde esse aqui, ó, que são os anais do evento de Felipe Guerra, segundo seminário Cangaço. Tem depoimentos muito bons para você conhecer um pouco da história do cangaço. Você só precisa depositar R$15 aqui, fazer o Pix, aqui o nosso QR Code, ou direto no nosso Pix, resenhadocangaço@gmail.com. Você receberá em sua casa através dos correios. E olha o que eu trouxe hoje aqui, ó. Eu falei para vocês que fui lá no Cumbe, né? Olha aqui essa obra, entendeu? Foi lá da comunidade quilombola do Cumbe, veja que obra maravilhosa. Isso aqui, o nome do artesão é Tiago, né? É Tiago Pereira, da Casa de Taipa Artesanatos, certo? Tá no Instagram dele, Tiago Artesanato. Essa maravilha aqui, feito à base de areia, certo? Com material da caatinga, da vegetação. Aliás, caatinga não, do mangue, certo? Aqui, e areia da praia. Obrigado, Tiago, pela receptividade. Parabéns pelo trabalho. Lá tem uma feira de artesanato espetacular. E quando você estiver no Ceará, em Aracati, visite a comunidade do Cumbe. Conheça seu artesanato, a sua gastronomia, muita coisa boa para você adquirir, ter uma vivência espetacular lá no Cumbe. Abraço, Tiago, mais uma vez, pela obra. Essa aqui é minha, certo? Se você quiser adquirir alguma, entre em contato com o Tiago no Instagram do Tiago, da Casa de Taipa, certo? Que é a estrutura de artesanato do Tiago. Seu João, obrigado. Próxima semana você traz mais novidades. Paulo, recentemente, aquele autor, jornalista, Pavinato, acho que o nome é assim, o sobrenome é, o primeiro nome eu não... Ele escreveu uma obra associando o cangaço e principalmente o Lampião à esquerda. E a própria capa da obra dele faz uma referência a alguns partidos de esquerda, né? E essa obra repercutiu e ainda está repercutindo muito, tanto entre os especialistas do cangaço como os curiosos. E muitas críticas sobre a obra. Eu, particularmente, li a obra. Eu não gosto de tecer críticas a autor ou obras sem antes ler a obra, ter minha posição. E eu disse à época, eu dei um depoimento quando foi lançado, a obra, do ponto de vista de produção estética, muito bem feita. Agora, muitos equívocos históricos, inclusive tendendo para esse lado ideológico, político do cangaço. Eu queria levantar um questionamento aqui, ver se você concorda. Será que a linha de raciocínio desse Pavinato, ele inspirou-se para acusar o cangaço ou para colocar o cangaço num patamar de movimento de esquerda, né? A gente encontra algum vínculo com a obra ou a ideia da Maria Cristina? Professor, eu não li o livro, né, que o senhor citou, mas pelos seus comentários eu acredito que sim, né, porque ela coloca justamente o cangaço nesse rol, né, nesse patamar de um movimento que visa aí a lutar contra o poder dominante, né? É muito interessante, né, você citou a questão aí dos equívocos, a obra aqui também nós percebemos alguns equívocos. Não precisa ser nem muito estudioso do cangaço para perceber. Por exemplo, em determinado momento, isso nas Táticas de Guerra, quando ela vai falar sobre a invasão a Mossoró, em 1927, ela fala que Lampião tinha esse desejo, despertou esse desejo como uma forma de se tornar governador do sertão. Isso. É uma afirmação muito chocante.
um pouco de devaneio, acredito, né? Porque é uma afirmação realmente muito impressionante. E a própria narração da invasão, de como se deu aqui, né? Eu creio que isso tenha vindo principalmente dos depoimentos dos ex-cangaceiros, né? Mas ela chega a citar que quando os cangaceiros estavam se aproximando de Mossoró, a população estava trêmula, com as armas em punho, e os cangaceiros, né, em cima das montanhas que rodeavam a cidade. E, além da Serra Mossoró, eu não vejo outra montanha aqui próxima a Mossoró. Você lembrou muito bem essa passagem, é por isso que eu estou rindo. Sim. Que eu li essa obra faz muitos anos e reli agora quando você foi fazer a resenha, né? E ela descreve Mossoró como uma cidade que é cercada por montanhas, né? Sim, exatamente. Sem falar também, ela fala que, né, o Colchete teria sido morto próximo à matriz, a igreja matriz. Talvez tenha sido algum equívoco dado pelo próprio relato dos cangaceiros, que não sabiam que a igreja de São Vicente era a matriz ou não. Né? A gente pode até dar um desconto aí. Exatamente. Porque como se tratava de uma igreja, exatamente. Então, e era final de tarde, início de noite e tal, o cangaceiro podia dizer, não, o combate foi na matriz. Tudo bem, vamos dar um desconto aí, mas que realmente é um equívoco histórico. Ele foi lá na Capela de São Vicente, posteriormente, segundo relatos, que eu não tenho nenhuma comprovação de fato, que ele teria sido arrastado o corpo até a matriz. Mas isso aí são depoimentos que a gente não tem. Eu, particularmente, nunca entrei nessa seara da discussão. Sim. Mas eu respeito quem assim discute disso. Mas é interessante, também descreve tudo isso aí. A tentativa frustrada de Lampião Mossoró na obra de Cristina da Mata Machado é totalmente equivocada. A geografia da cidade, como ela narra o comportamento da população, como ela fala sobre o sentimento de Lampião, totalmente contrário aos depoimentos e aos documentos que nós temos sobre esse fato. Então, isso aí é a obra dela. Claro que isso não faz da obra dela uma obra menos importante. Apenas, como você muito bem colocou, aponta problemas, né, históricos quando ela constrói a obra, como qualquer outro autor pode incorrer nesse erro. Não é isso, Paulo? Isso. Professor, e uma parte que eu gostei da obra Os Aspectos do Fenômeno foi a parte que ela utiliza cordel para tentar explicar um pouco sobre a cultura, sobre a identidade sertaneja, apesar de ela inserir o homem sertanejo como um ser estático. Então, para ela, desde a época da conquista até 38, o sertanejo é o mesmo. Ele não muda. Nós sabemos que a cultura, ela muda cotidianamente, né? Então, ela incorre esses erros, mas é muito interessante porque, a partir das interpretações desses cordéis, ela coloca o sertanejo como se ele visse Lampião como uma representação dele, né? Como se fosse uma expressão. E é muito interessante porque não é porque um cordel ele mistifica Lampião, defende, que o sertanejo como um todo vê isso esse aspecto nele, né? E aí eu fui pesquisar o jornal Jaguaribe, que foi um jornal que circulou entre os anos 30 e os anos 60 na cidade de Aracati, né? Que se eu citou aí o Cumbi, eu sou de lá, do Aracati, e fui pesquisar como esse jornal tinha trazido a morte de Lampião. Veja bem, ele só veio fazer uma citação expressa a Lampião mais de 15 dias depois, acredito, dada a chegada das notícias. E não foi por meio de notícia, foi por meio de cordel. E eu trouxe aqui um trecho, se o senhor me permite ler. O título é Lampião foi na fumaça. E aí, o tenente João Bezerra, da polícia de Alagoas, deu em Lampião uma batida, mas uma batida das boas. Pegou a negrada no pouso, de manhã muito cedinho, baixou a bala pra cima, fuzilando-a direitinho. O célebre terror nordestino, o Lampião famigerado, quando deu acordo de si, estava de vez liquidado. Onde ficou a reza forte, que o cabra consigo trazia? Será que perdeu na luta, ou que já não tivesse valia? Qual reza forte, qual nada? Tudo era somente ilusão. Quando a metralha varreu, adeus imortal Lampião. O sertanejo do Nordeste pode dormir descansado, que o cabra desta vez está no inferno acoitado. Ah, cabra desgraçado, pedaço de mau caminho, desta vez tu foste mesmo pro inferno direitinho.
E esse cordel foi publicado no dia 14 de agosto de 1938. Na edição seguinte é que o jornal traz uma nota, né, jornalística falando sobre o episódio de Angicos. E você vê como muitas vezes o cordel ele chegava primeiro do que a própria notícia à população. Isso vai alimentando o imaginário, né? Então, pegar um cordel que defende Lampião não é expressamente aquilo que o sertanejo pensava como um todo. Sendo assim, poderíamos dizer a partir desse que o sertanejo tinha medo. Muito bem. Muito bem. Estamos encerrando o nosso programa, gente. Ó, rapidinho, papo bom. Foi. Tinha muita coisa para falar sobre a obra da Maria Cristina. E você pode, deve e nos acompanha aqui no canal 23.1 da TCM, também no Resenha do Cangaço no YouTube. Eu quero agradecer a Paulo, mais uma vez aqui, Paulo. Você faça a sua despedida do seu grupo aí, tá batendo palma para você. Eu que agradeço, professor, o convite. Mais uma vez foi um prazer estar aqui. Quero indicar as obras para que as pessoas leiam. É preciso que as pessoas tirem suas conclusões. Claro que nós trouxemos aqui são debates, né, professor? E não podemos tomar as obras como totalmente verdadeiras. Preciso ter esse olhar crítico, né? E agradecer as pessoas que nos acompanham, né? E um abraço a todos. Tá bom. Muito obrigado a Paulo, obrigado a você que nos acompanha semanalmente. E lembrar que o programa tem o seu reprise sexta-feira, 19 horas, no canal 23.1 da TCM e no nosso canal do YouTube também. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.